Tem muito médico falando mal de Portugal, mas talvez o motivo não seja exatamente aquilo que você imagina. Depois de mais de 10 anos trabalhando exclusivamente com a internacionalização da carreira médica e acompanhando médicos brasileiros em processo de reconhecimento, seja do curso de medicina, seja da especialidade médica, eu comecei a perceber um padrão que se repete com bastante frequência e que eu acho que é relevante eu contar para ti. E foi exatamente isso que me chamou a atenção ontem. Ontem eu estava realizando uma consultoria para uma médica que está em processo de planejamento de mudança aqui para Portugal. E ela já estava muito bem preparada em vários aspectos. Ela já tinha pesquisado cidades, já tinha pesquisado os bairros que mais gostava, já tinha pesquisado a escola para os filhos, já tinha pesquisado o custo de vida em Portugal. Ou seja, ela tinha um conjunto de informações sobre a questão de adaptação da sua família aqui em Portugal. Já tinha, inclusive, pensado em várias questões que realmente são muito relevantes para quem pretende mudar de país e vir para cá com sua família aqui para o país, aqui para Portugal. Mas durante a nossa conversa, eu percebi uma coisa. Ela ainda não tinha construído completamente o planejamento da própria carreira. E isso me fez lembrar de algo que eu vejo com muita frequência. Muitas vezes o médico planeja a mudança, mas ele não planeja a profissão. E é justamente aí que começam a acontecer muito das maiores frustrações que depois vão aparecer aí na internet. Porque veja, quando um médico fala mal de Portugal, nem sempre ele está falando mal de Portugal. Muitas vezes ele está falando de uma situação, de uma expectativa que não se concretizou. E a expectativa e a realidade são duas coisas completamente diferentes. Vou te dar um exemplo. Pensa comigo. Imagina um médico, um especialista, um cardiologista, um ginecologista, um anestesiologista, um ortopedista, um especialista. Alguém que estudou anos, formou-se, continuou estudando na área, fez a sua residência, construiu experiência, construiu reputação, construiu uma carreira. Esse médico, de repente, decide que quer atuar em Portugal, quer mudar para cá com a sua família, e até aqui tudo bem. Mas ele olha apenas para a próxima etapa. Como é que é o processo de reconhecimento? Quando é que vai ser a prova? Que conteúdo eu tenho que estudar? Ele olha quais são os documentos, a candidatura, mas ele esquece de olhar para a linha completa até sua carreira estar completamente habilitada em Portugal. Porque uma coisa é fazer o reconhecimento do curso de medicina e obter habilitação para exercer a medicina em Portugal. Outra coisa, completamente diferente, é ter a sua especialidade reconhecida aqui em Portugal e poder atuar formalmente como especialista dentro do sistema português. E aí, o sistema português valoriza especialidade. O médico não especialista fica sujeito a atividades de menor impacto. A medicina em Portugal está baseada na especialidade. O médico que cresce na carreira é um médico especialista. O médico não especialista só vai atuar formalmente em plantões, em atividades onde não é necessário que ele tenha uma especialidade específica. A medicina em Portugal é desse jeito. Então, são etapas diferentes do processo de reconhecimento, são objetivos diferentes, prazos diferentes. O reconhecimento do curso de medicina, o estar habilitado e o reconhecimento da especialidade médica. E quando esse processo todo não é considerado pelo profissional desde o início, surge um problema. O médico imagina um cenário. No entanto, o que ele encontra é outro. Na cabeça dele, que está lá no Brasil trabalhando como especialista, o planejamento era chegar a Portugal e continuar atuando como cardiologista, ou como anestesiologista, ou seja qual for a sua especialidade.
Mas a realidade pode ser diferente. Porque naquele momento ele pode estar habilitado para exercer a medicina, mas ainda não está habilitado para exercer formalmente a sua especialidade médica. E da forma principalmente como ele imaginava. E é exatamente aí que começa boa parte da frustração do médico. Porque ele não está comparando a sua realidade com a realidade portuguesa, com a realidade de um outro médico que fez o mesmo que ele está fazendo. Ele está comparando a sua realidade com a realidade que ele tinha, com a posição profissional que ele já ocupava no Brasil. E essa comparação costuma ser realmente muito difícil. Inclusive, existe uma situação que gera bastante desconforto para muitos desses profissionais. Muitas vezes o médico chega a Portugal e vem trazendo anos de experiência. Traz conhecimentos sólidos, traz competências clínicas construídas ao longo de uma carreira inteira. Os colegas reconhecem isso. As equipes percebem isso. Os hospitais percebem isso. Os pacientes percebem isso. Na prática, muitas vezes, todos enxergam naquele profissional um especialista experiente. No entanto, existe uma diferença entre o reconhecimento informal sobre as suas capacidades e o reconhecimento formal da sua especialidade. Enquanto o processo de reconhecimento formal da especialidade não estiver concluído, o enquadramento profissional continua sendo o mesmo, médico indiferenciado. E é justamente aí que nasce uma das frustrações que é mais difícil de ser administrada. Porque o médico olha para si mesmo e pensa: eu continuo sendo cardiologista, eu continuo sendo anestesiologista, eu continuo sendo dermatologista. E ele está certo. O conhecimento continua lá, a experiência continua lá, a capacidade técnica continua lá. Mas do ponto de vista formal e regulamentar, ainda existem etapas que precisam ser concluídas. E isto pode ter um impacto na forma como ele é contratado, na forma como ele é enquadrado profissionalmente, nas funções que ele desempenha e também nas condições remuneratórias que são associadas à carreira médica. Por isso, alguns profissionais descrevem uma sensação muito particular. Sentem que possuem as competências do especialista, sentem que são reconhecidos pelos seus colegas como especialistas. No entanto, eles ainda não ocupam formalmente a posição que imaginavam ocupar quando eles iniciaram o projeto de mudança. E quando essa realidade não foi considerada durante o planejamento, a tendência é surgir a frustração. Não porque o médico tenha perdido a sua capacidade técnica, não porque ele deixou de ser um excelente especialista e um excelente profissional na sua área, mas porque existe uma diferença entre aquilo que é o esperado, o que ele esperava encontrar, e a etapa profissional em que ele efetivamente se encontra naquele momento. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Isso é um problema de Portugal? Ou é um problema do planejamento? Porque Portugal funciona exatamente dessa forma. Nos 10 anos que eu estou trabalhando aqui, é esse modelo. As universidades funcionam dessa forma. A Ordem dos Médicos também tem o seu procedimento. O reconhecimento das especialidades continua se mantendo no mesmo modelo. Essas etapas não apareceram agora de surpresa. Elas fazem parte do caminho da internacionalização. E quando o médico conhece esse caminho, antes de ele tomar decisões importantes, ele consegue construir um planejamento completamente diferente. Ele consegue antecipar cenários, ele consegue avaliar riscos, ele consegue compreender quais são as etapas que ele ainda terá pela frente. Consegue decidir qual será o melhor momento para ele mudar de país, por exemplo. Consegue decidir se vale a pena mudar imediatamente, naquele momento, ou se ele precisa concluir determinada etapa
antes de considerar uma mudança. Consegue organizar a própria vida, consegue organizar a vida financeira, consegue organizar a família e, principalmente, ele consegue alinhar expectativas com a realidade. Porque quando o planejamento é feito da forma adequada, o médico deixa de ser surpreendido pelas etapas do processo. Ele já sabe que elas existem e ele já sabe quanto podem durar cada uma dessas etapas. Ele já sabe quais são os impactos que estas etapas têm em sua carreira. Em muitos casos, ele pode até optar por realizar uma parte significativa desse percurso para a internacionalização antes de uma mudança definitiva, chegando a Portugal no momento em que sua posição profissional já esteja mais próxima daquela que ele deseja ocupar, do momento em que ele está no Brasil. Por isso, eu costumo dizer que a internacionalização médica não começa quando o médico desembarca aqui em Portugal. Ela começa quando você entende a carreira que deseja construir e o caminho necessário para chegar até ela. E talvez seja exatamente por isso que nós vemos opiniões tão divergentes sobre Portugal. De um lado, nós temos profissionais muito felizes com a escolha de terem vindo morar em Portugal. E de outro, nós temos médicos que não estão satisfeitos e que falam mal do país. Porque muitas vezes não estamos ouvindo pessoas que viveram a mesma experiência. Estamos ouvindo profissionais que fizeram planejamentos diferentes, que tomaram decisões diferentes, que construíram trajetórias diferentes. E, naturalmente, chegaram a resultados diferentes. Por isso, antes de concluir que Portugal é bom ou ruim para médicos, talvez valha a pena você fazer uma pergunta muito importante. Você está planejando apenas a mudança ou você está planejando a carreira que deseja construir nos próximos anos? Porque essa resposta pode explicar muito mais sobre os resultados que você terá do que sobre o país que você escolheu viver.